Muito bem, meus irmãos. Você que está nos acompanhando desde a semana retrasada sabe que nós estamos numa série de mensagens, né? E a nossa série de mensagens se chama O Reino de Ponta Cabeça. Quem já conseguiu ouvir as duas primeiras ministrações? Deixa eu ver. Legal, boa parte dos que estão aqui estão acompanhando. Espero que vocês aí também de casa estejam acompanhando. Essas ministrações estão nas redes sociais da nossa igreja. Caso você ainda não tenha ouvido, eu encorajo você a entrar lá nas redes sociais e ouvir essas mensagens. São mensagens desafiadoras de Deus para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Nós temos falado do reino de Deus e algo que é muito comum na Bíblia, e nós estamos agora na leitura 4x4, a igreja toda lendo a Bíblia, né, toda durante esse ano. Começamos lá em fevereiro, né, Beth? A Beth, a nossa coordenadora, está aqui nessa noite, e nós vamos finalizar, se Deus permitir, dia 5 de dezembro, 2 de dezembro, e já estamos lá no Evangelho de Mateus. Aliás, se você deseja começar agora, mesmo que pegando só o Novo Testamento, embala com a gente, né, Beth? Que vai ser bênção, tem sido muito abençoador. A gente lê 4 capítulos todos os dias e tem sido realmente uma experiência maravilhosa fazer essa leitura em comunidade. E a gente tem visto muito lá, talvez você que está lendo Mateus, percebe bastante esse termo sendo usado, reino de Deus, reino dos céus. E nós precisamos de fato entender o que significa esse reino dos céus. Nós já falamos, eu gostaria só de falar, a título de introdução, que esse reino dos céus não é um reino que vai acontecer depois da morte, um reino nos céus. Às vezes a gente fala de reino dos céus, o reino de Deus, a gente tem essa percepção de que a gente está falando de alguma coisa que vai acontecer depois que a gente morrer, partir dessa para melhor. Mas não fala, a Bíblia não fala de um reino nos céus, a Bíblia fala de um reino dos céus, um reino que vem do céu para a terra. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Na primeira ministração nós vimos que esse reino de fato é um reino de ponta cabeça. Os valores são invertidos dos valores que o mundo coloca para nós. Então, se você deseja viver o reino de Deus, eu sei que você está aqui nessa noite porque você deseja experimentar mais do reino de Deus. Nós precisamos entender que precisamos assimilar esses valores que são contrários à cultura que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Na semana passada nós falamos desse amor que tem um louco amor, um amor contagiante. E nós precisamos, como igreja, viver esse amor também. Uma vez que nós recebemos esse amor, não temos outra alternativa a não ser transmitir esse amor. Você cantou aqui nessa noite, me ama, Ele me ama. E você sabe que esse amor não tem a ver com você, como nós cantamos também, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus. Glória a Deus por isso, porque se dependesse de mim e de você, a gente estava frito, não estava? A gente estava frito, mas o Senhor ama você com base na graça dEle. Só que esse amor, quando te alcança, ele precisa mudar você. Esse amor é tão contagiante, tão maravilhoso. Você é perdoado quando você não merecia, e nós falamos aqui sobre a história do filho pródigo. Esse amor precisa contagiar você, e a partir desse momento você começa a expressar esse amor às pessoas ao seu redor. Por isso tem faltado amor na sua vida e nessa comunidade. Nós precisamos orar a Deus, falar: Senhor, vem com o teu reino. Nós queremos experimentar a cada dia o seu amor e manifestar esse amor lá fora. E nós falamos muito sobre perdão aqui, não foi? Que nós precisamos manifestar o perdão e amar uns aos outros. Parar, a gente cantou aqui também, essa parte dessa música eu gosto bastante. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Muito legal essa parte. A gente está provando um amor tão grande, um reino tão maravilhoso. Essa é a pérola de maior valor, que a gente não tem tempo para picuinha, para ressentimentos. A gente está experimentando algo poderoso e maravilhoso. E por isso nós precisamos manifestar isso lá fora. E hoje, a terceira mensagem da nossa série é mais uma mensagem desafiadora para você. Mais uma mensagem que a minha oração é que não coloque você para baixo. Ao contrário, que ela coloque você para cima, que ela te motive a se consertar com Deus, que ela te motive realmente a colocar sua vida diante do Senhor, pedir força, ajuda, para que você mude as áreas que precisam ser mudadas na sua vida. E o título que eu coloquei aqui para essa ministração é um título um tanto quanto preocupante, dependendo da sua ótica, e eu coloquei como título: Surpreendido pelo Inferno.
surpreendido pelo inferno. Eu falei com a Rebeca, das duas uma, né? Ou o pessoal não vai para o culto com medo, ou eles vão porque vão ficar bastante curiosos, né? Com esse título aí, surpreendidos pelo inferno. O que isso quer dizer? Daqui a pouco você vai entender muito bem. Antes, eu gostaria de já indicar para você que o tema dessa ministração, que está por trás dessa ministração dessa noite, é algo que é muito delicado nos nossos dias, e a gente fala com muito toque, assim, dentro da nossa comunidade local, por causa de tantas distorções que nós vemos por aí. E é o dinheiro, as riquezas. E desde já eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me ouve aqui e para você que me ouve aí na sua casa. Como é que anda a sua relação com o dinheiro? Como anda a sua relação com as riquezas, com os bens? Como anda as suas finanças pessoais? Você está com o seu nome limpo? Está tudo certinho? Ou você está devendo na praça, como diz por aí, né? Com o seu nome sujo? Como é que anda a sua relação com o dinheiro? Está respondendo aí, né? Para você aí na sua casa, como é que anda a sua relação com o dinheiro? Eu gostaria de tratar esse tema nessa noite, à luz da palavra do Senhor, para que você entenda que, de fato, esse é mais um valor na Bíblia, em que é tudo ao contrário. Aquilo que é sucesso e vale muito no mundo, no reino de Deus não vale nada. E que, para que a gente prove do reino de Deus, nós precisamos aprender a repartir, a doar e a compartilhar. No entanto, o reino do mundo diz para nós que nós precisamos acumular e guardar. A Bíblia fala muito sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem mais de 2.300 versículos sobre dinheiro e administração financeira. A Bíblia fala mais de finanças do que salvação. E no Evangelho de Lucas, nós vemos várias parábolas de Jesus e várias histórias, vários trechos em que Jesus nos confronta a realmente alterar os valores com relação às riquezas, com relação ao dinheiro. Nós sabemos, e sempre frisamos isso aqui, que o problema não é o dinheiro em si. O dinheiro e os bens não são maus por si mesmos. O problema é o amor, é o apego, é a avareza, é a ganância. Em 1 Timóteo 6,10, não precisa abrir, só anota se você está anotando, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males? O apego, o amor ao dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Porque amaram o dinheiro, se atormentaram com muitos sofrimentos. Não tem problema você ter dinheiro, o problema é você colocar o seu coração, a sua segurança, a sua identidade nos bens e nas riquezas. Salmo 62, verso 10 diz assim: se as suas riquezas aumentam, tudo bem, mas não coloque nela o seu coração. Se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Nós precisamos aprender a deixar de fato as finanças e as riquezas, o dinheiro no lugar certo no nosso coração, na nossa vida. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós vamos deixar que o dinheiro, que é uma entidade, mamon, tome o lugar que é de Deus na sua vida. E isso é muito sutil em muitos aspectos, é isso que eu gostaria de mostrar para você aqui. O dinheiro, o apego ao dinheiro tem esse poder de nos cegar e nos deixar debaixo de engano. E eu gostaria de ler com você o texto que nós vamos meditar nessa noite, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Você já pode abrir a sua Bíblia, por favor? Em Lucas, no capítulo 16, lá está o texto que nós vamos meditar nessa noite. Para a gente fazer uma introdução e entender aqui o contexto, no comecinho desse capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus contando aqui uma parábola do administrador infiel. Jesus aqui estava dando uma cutucada, uma confrontada nos fariseus, nos religiosos, mais uma vez, né? Semana passada nós falamos de Lucas 15, hoje nós vamos aqui para o capítulo seguinte, Lucas 16, e aqui nós vemos o capítulo já começando com uma parábola que Jesus conta para confrontar os fariseus, para mostrar para eles que eles não podem servir a dois senhores. E lá no versículo de número 13 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nota que aqui Jesus trata
do dinheiro como um senhor. É a única vez na Bíblia que outra coisa é colocada nesse patamar de senhor. E Jesus faz isso com o dinheiro. Aqui é mamon. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Os fariseus que amavam o dinheiro, olha só, os religiosos da época de Jesus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Versículo 15, ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Olha aqui o reino de ponta cabeça. Olha aqui, Jesus falando, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Está vendo que é um reino de ponta cabeça? Quantos aqui tem Instagram, sabem do que eu estou falando? Aquela ostentação. O texto está dizendo aqui que aquilo que tem muito valor no mundo, no reino do mundo, é detestável no reino de Deus. Versículo 16, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse modo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Jesus está dizendo aqui, eu vou resumir isso aqui porque a gente vai avançar. Jesus está dizendo, não relativize a lei, não relativize a palavra de Deus. Não trate como comum aquilo que é santo, porque os fariseus, os religiosos da época de Jesus, estavam com práticas erradas, amando o dinheiro, e Jesus conta essa parábola aqui do administrador infiel para confrontá-los e mostrar para eles que eles não poderiam servir a dois senhores. E meus irmãos, nós precisamos parar e pensar, o que será que está regendo a nossa vida? Eu falei para vocês umas pregações atrás de uma frase de um livro chamado A Revolução do Discipulado, um livro bem antigo, de 1979, e esse autor, ele fala assim, nós somos uns falsos. Quem lembra dessa frase aqui que eu sempre trago? Ele fala assim, nós somos uns falsos. Se eu disser a você, trazer um visitante no culto, eu estou trazendo para as nossas palavras, para minhas palavras, tá? Tradução do Marcelo. Se eu dissesse para você trazer um visitante na igreja, e se eu dissesse para você que se você trouxesse esse visitante, eu te daria R$1.000 para cada visitante que você trouxesse na igreja, quantos visitantes você traria? Se eu te desse R$10 para cada folheto evangelístico que você distribuísse lá fora, quantos folhetos você distribuiria? Percebe que muitas vezes nós somos mais motivados pelo dinheiro do que propriamente pela palavra de Deus. Jesus estava condenando exatamente isso. Ele falou, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a mamon, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E eu quero mostrar para você, querido, que se você não tomar cuidado com isso, você pode ser surpreendido pelo inferno. E aí nós vamos aterrissar no tema da nossa mensagem. Se você não tomar cuidado com isso, você pode acabar sendo surpreendido pelo inferno. Vamos ler a partir do versículo de número 19, porque depois de falar isso aí, Jesus falando, não relativize a lei, vai cair céu e terra, mas não vai cair um tio dessa lei, não relativize aquilo que a lei está falando, e aí Jesus começa a contar uma outra parábola, e essa é a parábola que nós vamos meditar nessa noite, presta bastante atenção, anota, nós vamos explicar essa parábola, nós vamos ler um versículo e parar e conversar, explicar, para você entender de verdade o que está escrito aqui, tá bom? Lucas 16, 19 diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Olha aqui para mim, por favor. Aqui Jesus coloca o primeiro personagem dessa parábola. E esse personagem é alguém rico, certo? E o texto diz que ele se vestia muito bem, de linho fino. E ele vivia no luxo todos os dias. Vivia festas luxuosas, a melhor roupa, a melhor casa, tudo que era bom, esse homem tinha. Jesus descreve esse homem que era rico, e se você fosse colocar a pirâmide social, esse cara estava lá em cima, ele era o primeiro, ele era realmente muito rico e vivia debaixo do luxo todos os dias. E é interessante, porque Jesus conta provavelmente essa parábola para os saduceus, que eram um outro grupo religioso judeu lá na Judéia naquela época, e eles não acreditavam na vida após a morte.
Jesus então propõe essa parábola provavelmente para confrontá-los a respeito desses pensamentos sobre eles. E os saduceus, eles eram a nata, a elite econômica, a elite social daquela época de Jesus, lá no primeiro século. Portanto, esse homem rico não se trata de alguém que roubou para ter essas riquezas. O termo usado por Jesus nos leva a crer que de fato era um homem que ou ganhou por herança de forma legítima aquele dinheiro, ou trabalhou duro para ser rico. Então, se a gente olhar uma vista grossa aqui, estava tudo certo, porque esse cara estava usufruindo do sistema econômico, ele foi beneficiado de alguma forma, ou ele trabalhou, ele recebeu isso por herança, não importa, mas ele estava simplesmente sendo beneficiado e usufruindo disso. Mas olha só o que acontece, versículo 20. Ele vai apresentar um outro personagem. Diante do portão desse homem rico, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então aqui, pessoal, temos um outro personagem, certo? Como é que chama esse outro personagem? Lázaro. Você sabia que é a primeira vez e a única vez que Jesus dá um nome para alguém numa das histórias dele? Nenhuma outra parábola de Jesus tem nome dos personagens. Esse é o único personagem que tem nome, Lázaro. Como é que era esse homem? Um mendigo. Onde ele estava? Na porta do rico. O que ele estava fazendo lá? Procurando comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. O que acontecia com a pele dele? Tinha feridas, chagas. E aí, se já não bastasse, o texto deixa claro que os cães iam lá lamber as feridas desse homem Lázaro. Olha só que doideira que Jesus está fazendo. Ele coloca alguém que está lá em cima, um rico, luxuoso, e na porta da casa dele, alguém pobre, muito pobre, que não tinha nada, cheio de feridas pelo corpo, os cães lambendo. Imagina a situação, a vergonha que esse rico deveria ter daquele homem ali, na porta dele. Naquela época, os convidados não usavam guardanapo para limpar as mãos, eles limpavam as mãos em pedaços de pão, e esses pedaços de pão, depois que eles lavavam as mãos e usavam ali, jogavam ao chão. O texto diz que Lázaro só queria uma migalha, se alimentar de alguma coisa que caísse e fosse deixado ali por aquelas pessoas ricas que estavam ali. Eu assisti um filme um tempo atrás, eu não sei se você assistiu, na Netflix, chamado O Poço. Quem já assistiu esse filme? O André, o Vini, o Luiz. Quem mais? A irmã. Olha, eu recomendo que assista, mas é um filme que a Letícia não assistiu ou não recomenda? Não recomenda, né? Mas, de fato, Letícia, eu concordo, é um filme assim, difícil de assistir, né? Difícil de digerir. Não sei se você que está nos assistindo já viu esse filme, mas ele mostra muito essa desigualdade e a sobra que as pessoas se alimentam daqueles que têm muito. E como que aqueles que têm muito não estão nem aí para aqueles que não têm nada. Então, se você tiver coragem, assista aí esse filme chamado O Poço, está lá no Netflix. Na sexta-feira agora, teve uma cena que rodou aí, viralizou na internet, não sei se você viu, de um comerciante lá em Londrina, que ele joga água num mendigo, num morador de rua, na frente do estabelecimento comercial dele. Quem viu essa cena aí? A Veri viu, rodou aí bastante, viralizou essa cena. O pessoal filmando, estava lá aquele andarilho, morador de rua, ali na frente da porta do estabelecimento comercial daquele homem, e ele pega um copo d'água e joga água naquele mendigo. Depois ele volta e joga outro copo d'água naquele mendigo. Isso não é algo anormal, isso acontece direto. Talvez seja mais ou menos esse cenário. Eu vi aquela cena ali, eu lembrei dessa parábola. Porque o texto fala que Lázaro ficava à porta desse homem rico. Então você está imaginando aí essa cena, essa história que Jesus estava contando, um homem muito rico, e agora Lázaro lá embaixo, só queria a migalha, o farelo, o que estava sobrando. Vamos continuar lendo, versículo de número 21. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado.
Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Olha que doideira, vamos fazer mais uma pausa aqui. Jesus então descreveu um homem lá em cima e um homem lá embaixo. E agora o que acontece com esse reino de ponta cabeça? Esse homem que estava lá em cima foi para o inferno, e esse homem que estava lá embaixo foi para o seio de Abraão. Esse homem agora, o rico que está lá no inferno, foi surpreendido pelo inferno, porque estava tudo certo com ele, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele é surpreendido lá no inferno, e ele olha para cima, o texto diz, e vê lá Lázaro ao lado de Abraão, e ele está lá sendo atormentado, o texto diz, muito calor, ele fala para Lázaro molhar a ponta do dedo, para me dar uma gota d'água, para me refrescar aqui, porque eu estou em muito tormento, estou sendo atormentado e sofrendo muito com esse fogo. Olha só o que Jesus está fazendo, um homem que vivia das migalhas que caíam da mesa desse homem rico, e agora esse homem rico estava clamando, suplicando a ele uma gota d'água. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Um reino de ponta cabeça, um jogo que está virando aqui completamente. Vamos continuar, versículo de número 25 agora, queridos. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está no sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Jesus, aqui no caso, esse homem começa a clamar, e a resposta que vem de Abraão para ele é: não tem como ele molhar e te dar uma gota d'água. Há um abismo aqui entre nós. Jesus estava falando aqui, se ele se lembra, os ouvintes dessa história eram saduceus que não acreditavam em vida após a morte. Jesus está falando para eles: existe sim. E não só isso, depois que morrer não tem mais o que fazer, há um abismo, não tem como quem está no inferno ir para o céu, quem está do céu ir para o inferno. Jesus está ensinando e está instruindo aqueles religiosos que criticavam, e você viu, versículos antes, estavam zombando de Jesus, porque eram gananciosos e amavam o dinheiro. Jesus está falando: vocês que amam o dinheiro, cuidado, porque vocês podem ser surpreendidos no inferno, surpreendidos pelo inferno, porque aquilo que vocês estão dizendo que vale muito aqui, no reino de Deus não vale nada. Toma cuidado, porque você não tem compaixão, não tem misericórdia. Tinha alguém clamando na porta da sua casa e você nunca fez nada, e agora não tem mais o que você fazer. Há um abismo. Jesus está explicando isso, e é importante que você entenda isso, viu, querido? Se você tem que fazer algo, é agora. É agora. É deixar que o amor do Senhor te alcance, o reino de Deus te alcance, para que você agora possa ter graça e misericórdia para dar lá fora. Você jamais vai ter graça, misericórdia e amor para dar, se você não receber e provar desse amor maravilhoso. Foi isso que nós vimos semana passada, não foi? O filho pródigo prova desse amor. Você precisa provar. Esse homem precisava provar, porque depois não tem purgatório, né? Há essa cultura aí do purgatório. Não, você morre, depois você vai para um lugar, você vai ficar um tempinho ali, de repente você faz algumas coisas legais, aí você dá uma melhorada, e aí você é promovido para o céu. E Jesus está falando assim: não tem nada disso não, viu? Há um abismo aqui, você que deseja vir para cá, não tem como, e nem a gente ir para aí. Acabou. Versículo 27, ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha o desespero desse homem rico, que viveu a vida com o bom e o melhor, que viveu a vida sob luxo todos os dias. Não foi isso que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 19? Todos os dias vivendo sobre o luxo, lá em cima na sociedade, e agora está num tormento eterno, está num sofrimento eterno, e clamando: então, já que não tem como me aliviar o sofrimento aqui, manda Lázaro ir lá avisar o meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. E Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas.
é suficiente para eles acreditarem. Não, mas se você mandar alguém dos mortos, ressuscita alguém aí e manda para lá. E aí eles vão acreditar e eles vão fazer de tudo para não estar aqui. E Abraão falou, se eles não acreditarem em Moisés e os profetas, eles não vão acreditar em nenhum espírito para aparecer para eles. O que isso tem a ver comigo e com você, querido? O que isso tem a ver com as nossas vidas como igreja hoje, século 21, né? 2000 anos depois? Primeiro porque nós vivemos nesse reino que continua confrontando, conflitando com os valores do reino dos céus. Nós aprendemos e assistimos nas redes sociais que nós precisamos de fato ter coisas para termos felicidade. E quanto mais você alcançar determinadas coisas, mais feliz você será. Então, tantas vezes nós corremos enxugando gelo, porque a gente compra um carro, depois a gente quer comprar um outro. A gente compra alguma coisa e depois já fica obsoleto, você precisa comprar outra. E você sempre nesse consumismo, algo que te atormenta todos os dias, e você é levado a trabalhar mais e a abdicar o tempo da sua família para você trabalhar e correr atrás dessas coisas. O mundo prega isso para você e para mim todos os dias. Jesus está falando, toma cuidado, você pode ser surpreendido pelo inferno. Esse homem, depois que chega nesse lugar, começa a clamar. E aí Abraão diz para ele, não, quem está lá ainda tem chance, mas eles têm os profetas, Moisés, para eles ouvirem. O livro que eu tenho inspirado essa série de mensagens, chamado Reino de Ponta Cabeça, do Donald Kraybill, ele tem uma frase que eu gostaria de ler, porque ele resumiu tão bem o que isso se aplica para as nossas vidas, que eu gostaria que você ouvisse. Ele fala o seguinte: deliciosos banquetes e um estilo de vida luxuoso cegaram o homem rico. Envolvido na boa vida, ele não conseguia ver as feridas ou ouvir os gritos de desespero nas proximidades. Ele estava preso a um sistema cultural que era insensível à compaixão. Vou fazer uma pausa aqui, tem mais uma frase para finalizar. Você concorda que a gente está nesse mesmo sistema, querido, que é insensível à compaixão? Que nós passamos ao lado de pessoas na rua e elas viraram paisagem para nós? A gente nem se incomoda mais. Quem passar no calçadão lá no centro de Campinas, a gente passa ali meio que, tomando cuidado para a gente não sofrer nenhum dano ali, mas a gente virou paisagem, não se preocupa. Nós estamos envolvidos num sistema que nos leva ao egoísmo, ao egocentrismo, a cuidar de nós mesmos apenas e a não olhar. É um sistema absolutamente insensível de compaixão. Nós não conseguimos ouvir e ver os gritos de desespero nas proximidades. E a gente vai de casa para a igreja muitas vezes, voltamos para casa, ir para o trabalho, e fazemos toda a nossa rota, e não conseguimos enxergar mais necessidade das pessoas. Nós não enxergamos pessoas que passam fome ainda na sociedade, órfãos, pessoas que vivem debaixo de miséria e pobreza. Nós estamos acostumados com a nossa lógica. Nós estamos absolutamente envolvidos também nesse sistema que existia também na época de Jesus. Agora olha só o que o autor diz: quanto mais grave é a cegueira daqueles que não têm apenas Moisés e os profetas, mas também Jesus, Paulo e a história da igreja. Certamente Jesus nos diria: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse lá para o rico, no caso ali Abraão, na figura de Deus, ele está dizendo, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. E o autor está dizendo, nós temos quem? Nós temos Moisés, os profetas, temos Paulo, temos Jesus, temos a história da igreja, e tantas vezes ainda estamos com os olhos vendados, vivendo pautados pelos valores do mundo e não pelos valores do reino de Deus. Os valores do reino do mundo nos dizem, acumule, guarde para você. Os valores do reino de Deus dizem, reparta, compartilhe. E é por isso que nós vamos participar da Santa Ceia agora. Jesus faz questão de fazer o quê? Partir o pão. E é no partir do pão que ele é reconhecido lá com os discípulos no caminho de Emaús. Porque o evangelho se resume em repartir. Se eu vivo o evangelho e não reparto, e a cada dia eu sou levado a ver as necessidades das pessoas ao meu redor, e sou levado a repartir o que eu tenho, eu não tenho experimentado o reino de Deus. E é por isso que eu fiz aquela pergunta para você. Talvez você esteja endividado aqui nessa noite. Talvez você que me ouve está, sabe aquelas contas assim para vencer, e você já está com o nome sujo, você deu um passo maior que a perna, talvez porque você está nessa roda viva,
querendo comprar coisas e comprar coisas e comprar coisas, e você para de pensar no que você está fazendo, e quando você vê, você, desculpa o termo, mas a gente envergonha o nome de Jesus, com os valores que nós temos, com as coisas que nós não deveríamos comprar, mas estamos comprando, porque somos gananciosos. Você percebe que esse tema, querido, ele precisa confrontar a mim e a você. Se nós queremos de fato viver o reino de Deus, nossas finanças precisam ser impactadas também. Muitas vezes nós frequentamos uma igreja, voltamos para casa, e quando vem esse assunto de dinheiro, a gente acha que não tem nada a ver. E muitos devolvem os 10%, mas os 90% está devendo tudo. Desonram a Deus. Ou seja, nós não vivemos o princípio de honrar a Deus no todo, no tudo. Então nós precisamos realmente entender que esse tema precisa fazer parte das nossas vidas. Porque senão nós podemos ser realmente surpreendidos pelo inferno. E Jesus estava fazendo exatamente esse alerta. Há pessoas gananciosas que não viam as necessidades das pessoas ao redor, que estavam lá em cima, mas que depois da morte acordaram lá embaixo. Onde você vai passar a eternidade, querido? Quais são os seus valores? E talvez você diga, não pastor, fica tranquilo que eu não tenho esse problema, porque nem dinheiro eu tenho. Então eu não consigo nem ser avarento, porque eu nem tenho dinheiro. Eu quero que você entenda, querido, que às vezes o pobre, em tantos momentos, é mais avarento que o rico. Ele pode ter mais apego ao dinheiro e amor ao dinheiro do que o rico. E viver a vida dele correndo atrás disso. Isso se torna um ídolo. Isso toma o lugar que é de Jesus nas nossas vidas. Em Lucas 8, e aqui eu gostaria de pincelar alguns trechos do Evangelho de Lucas, só para ilustrar a importância desse tema, e aí eu vou concluir essa mensagem. Em Lucas, no capítulo 8, Jesus conta a história do semeador. Eu sei que você já viu essa história, essa parábola de Jesus, de um semeador que sai para semear, e a Bíblia fala que a semente cai em 4 tipos de solo. O terceiro tipo, eu vou resumir aqui, é o solo entre os espinhos. E lá no versículo 14, Jesus explica o que significa esses espinhos. Ele diz: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Jesus está dizendo, tem pessoas que ouvem a palavra, meu irmão, talvez você esteja ouvindo a palavra aqui nessa noite, glória a Deus por isso. E quantas pessoas a gente recebe, pessoas que vêm no gabinete pastoral e falam, pastor, agora vai ser diferente. Está aqui meu envelope de dízimo, ó. Nossa, agora vai ser uma nova vida para mim, eu vou levar a sério, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo. Pastor, agora você vai ver, vai dar tudo certo. E eu creio que é sincero do coração dele. Mas passa algumas semanas, alguns meses, esse cara já sumiu da igreja. Porque Jesus está dizendo, essa semente caiu no coração dele, mas caiu entre os espinhos. O que são esses espinhos? Ele vai dizer, as riquezas, as preocupações, os prazeres da vida. E se você não tomar cuidado, meu irmão, aquilo que é para ser bênção na sua vida, você começa a servir as riquezas, servir a mamon, e não usar realmente os seus recursos, o dinheiro para servir a Deus. Isso começa a te controlar. Isso começa a ser o seu Deus, o seu ídolo. Por isso é tão sério, e nós precisamos falar sobre isso. Isso é como um espinho, e quantas pessoas ficam pelo caminho, meu irmão, minha irmã, porque andam preocupadas, ansiosas. E nós vivemos um tempo da ansiedade, sim ou não, pessoal? Cada vez mais ansiosos pelo quê? Ansiosos porque temos que fazer, temos que comprar, e quanto mais você tem, mais preocupado você fica. A gente tem, compartilhado até com alguns colegas aqui da igreja, a gente, comprando algumas ações, mercado financeiro, aquela coisa. Quantas pessoas não dormem por causa disso? O que vai acontecer? Pandemia, aí agora as ações caíram, o que vai acontecer? Essa ansiedade, isso começa a regular a sua vida, e tudo que você faz é em função disso. Jesus está dizendo, cuidado. Isso te deixa cego, isso pode sufocar o reino de Deus na sua vida. Talvez você não está vivendo o reino de Deus não está crescendo, porque as riquezas, o apego às riquezas, está sufocando a semente do Evangelho na sua vida. Um outro texto, querido, está lá em Lucas, no capítulo 12. Jesus diz assim, não busquem ansiosamente
o que hão de comer e beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Busca o quê, pessoal? O reino de Deus. Não tenham medo, pequeno rebanho. Olha só o que Jesus fala. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Agora só a dica de Jesus. Vê se você está pronto para essa dica aqui de Jesus. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsa que não gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Jesus falou, não anda ansioso, tenha uma vida simples. Ao invés de você querer comprar tudo isso, vende. Vive uma vida simples, vive com menos e vive em paz. Confia, pequeno rebanho, que eu sou o seu Deus provedor. Para de andar ansioso, para de andar preocupado em ter que trabalhar e conseguir um outro emprego e hora extra, o que eu tenho que fazer e agora, pandemia, não sei o quê. Descansa. Descansa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Estas coisas vos serão acrescentadas. E a dica de Jesus é: vendam o que vocês têm, deem esmolas. O reino de Deus diz: reparta. O reino de Deus compartilhe. O reino de Deus diz: distribua. O reino do mundo diz: acumule. O reino do mundo diz: guarde. O reino do mundo diz: não mostra para ninguém que você tem, guarda só para você. É óbvio que com isso eu não estou dizendo, querido, que nós não temos que fazer planejamento, muito pelo contrário, que a gente não tem que projetar uma aposentadoria, não é isso que o texto está dizendo. Agora, se você coloca a sua segurança nisso, meu querido, quantas pessoas se suicidam, são ricos, famosos, aí veio essa crise, veio as ações, despencaram, elas não têm outra coisa a fazer a não ser cometer suicídio. Quantas se suicidaram? Porque a vida delas, a identidade, o coração delas estava nas riquezas. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Uma forma muito fácil de você saber, meu irmão, presta atenção aqui em mim, aonde está o seu coração, é só você olhar onde está o teu dinheiro. Aonde está o teu dinheiro? Aonde você gasta, onde você põe a maior parte dos seus recursos? É no reino de Deus? É com as pessoas que precisam? Ou são em bens materiais? Ou são em status? Onde está o teu dinheiro? Porque a resposta para essa pergunta te mostra onde está o teu coração. E se você detectar que o seu coração não está no reino, meu irmão, toma cuidado, porque você pode ser surpreendido pelo inferno. Que palavra difícil de falar, né? Mas foi Jesus quem conta a parábola. Porque é algo tão sutil, querido, e hoje nós vemos igrejas que ressaltam o quê? A prosperidade. Que o sinal do reino é: eu não tinha nada, mas agora eu sou empresário, tenho uma frota de 10 carros, eu tenho 30 funcionários, e agora eu já estou comercializando a minha empresa, já tenho franquias espalhadas por todo canto. Glória a Deus, esse cara é abençoado, hein? Esse cara está vivendo o reino de Deus. Olha que doideira. Sendo que o reino que nós percebemos aqui, que Jesus está falando o tempo inteiro, é exatamente o contrário. Quer provar o reino? Distribua. Quer provar o reino? Dê, compartilhe. Isso confronta, não é, queridos? Porque nós somos realmente criados, especialmente na nossa cultura ocidental, a viver para nós mesmos, a guardar. E nós passamos pelas pessoas necessitadas como igreja e não fazemos nada. Nós gastamos mais com Coca-Cola do que com oferta no reino de Deus. Você sabia disso? Que estatisticamente os evangélicos gastam mais com Coca-Cola do que com oferta. E você tem dinheiro para prestação de tudo que é jeito, mas diz que não pode ser dizimista. Ou um ofertante fiel na casa do Senhor. Você está devendo tudo, porque quis comprar mais do que deveria. Talvez seduzido pela avareza, pela ganância. E Jesus está dizendo: toma cuidado com isso. Aonde está o teu tesouro, ali está também o seu coração. Jesus nos convida a mudar nossas prioridades, nos concentrar no reino e a compartilhar a nossa vida com os necessitados. E eu quero finalizar, meus irmãos, bem rapidinho, agora é de verdade, para encerrar. Jesus conta várias parábolas,
o Evangelho de Lucas, você pode ler depois, quanto ele fala sobre isso. E tem uma parábola que eu gosto, eu vou resumir ela bem rapidinho, prometo, pessoal. Em Lucas, no capítulo 12, Jesus vai falar do rico insensato, do rico tolo. Para começar, Jesus fala assim, em Lucas 12:15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E ele conta a história de um homem que tem uma grande colheita, e esse é um homem extremamente egoísta, porque em 2 versículos ele consegue falar 11 vezes dele mesmo: minha colheita, meus bens, meus celeiros, minha tudo. Ele falava meu, um cara totalmente egoísta. Ele falou: eu vou derrubar os meus celeiros que são pequenos, vou construir celeiros maiores para guardar e ter para sempre, e aí eu vou ser feliz. E aí Jesus diz para esse homem no versículo 20: tolo, insensato, esta noite eu peço a sua alma. Para quem vai ficar o que você está juntando? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Louco, hoje eu peço a sua alma, e tudo que você está juntando vai ficar para quem? Vai ficar para os seus filhos brigarem por herança depois? A sua mulher que vai arrumar um outro homem e vai gastar tudo que é teu? Com isso, é óbvio que Jesus não está falando que a gente não tem que ter planejamento. Quero frisar isso, muito pelo contrário, nós precisamos ter planejamento. Ele está dizendo: não coloca a sua vida nisso. Quantas pessoas sacrificando, são os sacrifícios modernos, né? O Tim Keller tem um livro chamado Deuses Falsos, eu já preguei sobre esse livro aqui, um livro excelente também, recomendo, Tim Keller, Deuses Falsos. Ele fala que antigamente as pessoas sacrificavam crianças para adorar os seus ídolos. Na modernidade acontece a mesma coisa, sabia? Mas é um sacrifício diferente. São homens que, para adorar Mamon, sacrificam seus filhos, deixando-eles em casa, não passando tempo com eles, não passando tempo com a esposa. São os sacrifícios do mundo moderno, aos ídolos que são os mesmos. Cuidado, tolo, insensato. Jesus também fala do jovem rico. E logo depois de falar com aquele jovem rico, eu não vou explicar a história, Jesus fala: vende tudo que você tem. Aquele homem, ele diz que não, a Bíblia fala que ele olha para baixo, triste, vai embora. E Jesus diz: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E logo na sequência tem a história de Zaqueu, um rico que se converteu, um rico que a salvação entra na casa dele. E qual é a fala de Zaqueu? Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe por quê, querido? Quando a salvação entra na sua casa, ela mexe com o seu bolso também. Quando a salvação entra na sua casa e na sua vida, ela vai mexer com o seu bolso também, amém, queridos? A salvação mexeu com o seu bolso. A salvação tem mexido com a forma como você enxerga as finanças. Você quer honrar a Deus no todo. Você entendeu que cada centavo precisa honrar a Deus. E uma forma muito boa, viu, meus irmãos? Aqui uma dica pastoral. Uma forma muito boa da gente confrontar a avareza é ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Porque a nossa voz do coração, do mundo vai dizer: você é besta, rapaz. 10% lá que você é trouxa, vai gastar com você, se guardar aí, você viaja com a sua família lá para o Nordeste no final do ano, rapaz. Isso aí é coisa do passado, você não tem nada a ver, isso aí é do Antigo Testamento. Isso afronta, né, a nossa avareza, querido. E uma forma muito boa de você afrontar a sua avareza é ser um ofertante generoso, cheio de liberalidade, que ajuda uns aos outros, famílias que precisam. Ajuda o reino de Deus, a casa do Senhor a avançar, a crescer. Faz isso num lugar que você confia, obviamente. Se você está aqui, eu creio que você confia nesse lugar. Nós queremos ser transparentes nas nossas finanças, nos relatórios, em tudo que a gente faz aqui. Cada centavo é anotado nesse lugar. Então, você sabe para onde está indo cada centavo que é colocado aqui. Isso afronta a nossa avareza e a nossa ganância. Zaqueu entendeu, quando a salvação entrou na casa dele, que isso tinha a ver com o bolso dele. Ah, meus irmãos, como é difícil, a gente recebe gente na igreja, mas a arrecadação não aumenta, que coisa esquisita. E assim, a pregação nem é para isso, para te constranger, nada disso, meu irmão.
Eu só quero que você entenda que essa área, ela revela muito do nosso coração. E se Ele é o seu rei, você vive debaixo desse reino, as finanças vão ter um lugar diferente na sua vida. E para você entender esse reino de ponta cabeça, agora o último versículo. A última referência lá em Lucas, no capítulo 21, pode vir pessoal do louvor. Lucas, no capítulo 21, vai contar a história de uma viúva pobre. E essa é uma história muito interessante, muito curiosa. A história da viúva pobre. A Bíblia fala que ela dá 2 moedinhas. E Jesus contando essa história, quando ele está lá vendo essa mulher levar no gasofilaço, lá na frente, eu acho interessante Jesus ficar observando, né, as pessoas levarem ao altar as ofertas. Se você pode conferir isso lá em Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus só de olho ali no pessoal que vinha entregar a oferta aqui na frente. E ele enxerga essa viúva pobre. Ela dá 2 moedinhas. Financeiramente significava nada. E Jesus diz, essa foi a que mais deu. Porque ela não deu o que estava sobrando, ela deu tudo o que ela tinha. Ela entendeu que eu sou o provedor da vida dela. Ela não anda preocupada, ela não anda ansiosa. Ela aprendeu a descansar em mim. Ela deu tudo o que ela tinha. Todos os demais deram do que estava sobrando. Ela deu tudo o que tinha. Porque no reino do Senhor, querido, é um reino de ponta cabeça. Quem dá mais não é aquele que dá uma quantia maior. É aquele que honra ao Senhor, dando algo que de fato custe alguma coisa. Tem um texto que eu gosto demais lá em 2 Samuel 24, versículo 24. Davi, desesperado por causa, eu não vou entrar em detalhes, de uma praga, de algo que estava acontecendo com a nação. Ele chega diante de Araúna. Araúna diz, olha aqui, rei, está aqui o altar, já está aqui o novilho para oferta, já tem a madeira, já tem fogo, já tem tudo. É só fazer o sacrifício. Vamos lá, rei. E Davi olha para ele e fala assim, não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. No Antigo Testamento nós vemos Deus falando com o povo, vocês estão trazendo um cabrito cego para ofertar? Se eu sou o Senhor, cadê a honra? Por que vocês trazem essa miséria? Queridos, entenda que aqui não é o valor, mas talvez aquilo que a gente faz não representa nada. Sabe, aquilo não faz nem cócegas, a gente não está honrando com aquilo ali. A gente poderia ir muito além, mas talvez a gente não, eu estou guardando. Eu quero trocar de carro, quero trocar de casa. E trocar de carro e trocar de casa não tem problema em si. Agora, quando isso ocupa o lugar que é de Deus, meu irmão, você está entendendo? Amém? É um tema que eu preciso me expressar bem, porque é cheio de distorções, querido. Deus quer teu coração. E se Ele é o teu rei, você vive debaixo desse reino, deixa Ele controlar as suas finanças, amém? E se você está com o seu nome sujo, querido, deixa Ele limpar, amém? Vive com menos, você vai aprender a compartilhar, a deixar de ter algumas coisas, mas coloca a sua casa em ordem, honra ao seu Deus. Deixa Ele controlar as suas finanças. Manifesta o reino de Deus em tudo que você tem, em tudo que você faz. Eu quero te desafiar seriamente a colocar isso diante do Senhor nessa noite. Se você realmente passou do limite, deu um passo maior que a perna, talvez pela sua avareza, pelo seu olho grande, é hora de, Senhor, me perdoa. Me ajuda, eu quero honrar ao Senhor, e eu quero depositar a minha riqueza naquilo que a traça e a ferrugem não pode comer, onde os ladrões não roubam. Eu quero realmente que o seu reino seja a minha pérola de maior valor, amém? Vamos ficar em pé, eu gostaria de convidar você a orar nesse sentido, nos preparando para a Santa Ceia também. Apresenta a sua vida ao Senhor, querido irmão. Apresenta aí a sua família. Quem é o seu Deus? Aonde está o seu dinheiro? Aonde está o seu coração? Se for necessário, peça perdão a Ele agora. Fala assim, Deus, me perdoe por tantas vezes ter sido guiado pela avareza, pela ganância. Me perdoa por tantas vezes achar que eu dava os 10%, mas com os 90% eu não honrava ao Senhor. Me ajuda a entender que o seu reino não quer 10% de mim. Me ajuda a entender que o teu reino quer 100% de mim. Que eu venha te honrar com as minhas finanças. Que eu venha ser generoso. Que
que eu venha investir naquilo que realmente conta, que os meus recursos estejam diante do Senhor, em nome de Jesus. A gente vai cantar o refrão dessa canção, tem tudo a ver com ele. Consagra ao Senhor a sua vida em nome de Jesus.